aí, galera, como é que vocês estão? Escrevam aí nos comentários, né? Tô bem, Danilo, ou tô chateado com isso, ou não gostei daquilo, ou tô passando por isso, tô vivendo aquilo, porque só eu que falo, né? E às vezes alguns escrevem no comentário. E aí eu fiquei com esse pensamento que você pode dizer também o que tá passando em você, por você na sua vida e também em relação ao futebol, que é o principal, né, que a gente está conversando sempre aqui sobre o Ceará. Quero dizer para vocês que eu estou ótimo, graças a Deus, que se o Ceará tivesse vencido eu estava mais feliz, certamente, mas que o empate foi também interessante diante dessa equipe do Grêmio. Sigo rogando ao meu Deus que proteja, abençoe e oriente a cada um de vocês, e em nome de Cristo eu tenho certeza de que ele também vai se manifestar a cada um de vocês. Amigos, amigas, 0-0 diante do Grêmio nunca foi resultado ruim, principalmente jogando lá no Rio Grande do Sul, nessa arena do Grêmio, onde o Ceará não conquistou ainda uma vitória contra o Grêmio. Se bem que fiquei com aquela pontinha de que faltou aquilo que você quer, algo mais, né? Querendo mais. Pois é, faltou tão pouquinho para que o Ceará vencesse esse jogo. Não é daquelas partidas que o Grêmio teria tanta força assim para uma virada. Penso que se o Ceará tivesse saído na frente, poderia ter vencido o jogo. E o lance era esse, ó, com o Pedro Raul. Foi o grande lance do jogo. Ah, Danilo, o Grêmio chutou bola na trave. Eu vi. Realmente chutou. Mas aconteceram outros lances pró-Grêmio, pró-Ceará. Mas esse lance do Pedro Raul é cara a cara com o goleiro. É o melhor lance do jogo. Teve um lance do Grêmio cara a cara com o Bruno? Sim, mas com o Bruno já saindo, bloqueando a defesa. E nesse lance do Pedro Raul, talvez essa etapa do Pedro Raul para se livrar da marcação foi forte demais e facilitou o Volpi. Mas não dá para tirar o mérito do goleiro, que realmente fez uma grande defesa. A gente também vai conversar sobre isso na partida. Vamos conversar sobre o quanto esse ponto foi importante, o quanto valeu para a equipe do Ceará e o que podia ter sido melhor para o Ceará. Claro que é a vitória, mas o que o Ceará poderia ter feito para que essa vitória pudesse ter acontecido, que aí serve de lição para os próximos jogos do Ceará. Mais uma vez vocês perceberam que o Ceará não jogou com o seu lateral esquerdo titular, o Matheus Bahia ficou fora também. O boletim do departamento médico informa que ele estava ok, mas que no apronto para o jogo, lá no CT do Internacional, ele acabou sentindo um novo desconforto no joelho. O Condé vai explicar para a gente aqui no vídeo sobre isso, sobre essa situação e sobre o porquê dele, não tendo lateral esquerdo, não usar o Nicolas e usar o Rafael Ramos. Eu sei que muitos de vocês concordam também com essa opção do treinador. O Ceará tem jogador suspenso, né? O William Machado não vai poder jogar a próxima partida. Tem jogador voltando. O Fernando Sobral, que cumpriu suspensão automática contra o Grêmio, agora está à disposição para enfrentar a equipe do Juventude. E tem contratação. O jovem Luca, de apenas 22 anos, e que foi cria das categorias de base do Ceará, está de volta ao seu clube de origem, depois dele ir para o Internacional. Vou explicar como é que ele foi para o Internacional, como é que você está achando que já sabe, né? Eu sei até quanto será pago. Eu vou te explicar que não foi bem assim, não. Não foi do jeito que você está lendo por aí, não. Vou te explicar como é que foi a ida dele. E agora ele volta para a equipe do Ceará. Eu vou te explicar também como é que deve ser essa situação do retorno dele para a equipe do Ceará. Quero te deixar a minha dica, que é em relação à parte elétrica da sua casa. Nós temos um especialista que pode te ajudar. Se você está com problemas elétricos, curto-circuito, uma situação das suas tomadas, algo que possa te dar problema, é claro, você não é
um especialista na parte elétrica. Você pode tomar um choque, você não vai colocar você mesmo ou alguém da sua família em risco. Nosso especialista elétrico vai resolver esse problema para você. Entre em contato agora mesmo, entre em contato assim que você puder e veja como ele vai poder te ajudar. Em toda a região metropolitana de Fortaleza, ele vai estar por lá. Se você já está fazendo aquele cômodo a mais na sua casa, precisa da instalação elétrica, ele vai te ajudar, tem bom preço, tem garantia, tem qualidade, ótimo serviço. Então, fale com o nosso especialista elétrico que, se o seu problema é elétrico, ele vai resolver certamente para você. Vamos uma mensagem de Primos Motopeças. E no retorno, sim, esqueci de dizer para vocês, antes da mensagem de Primos Motopeças, não esqueça de deixar o seu like, ele é importante para a gente, né? É a confirmação de que você gosta dos nossos vídeos. Você já conhece o nosso perfil, então já sabe como vai ser o vídeo, já sabe quais são os destaques, então chega no like e, por favor, adicione-o, confirme o seu like para a gente, pois ele é a sua confirmação para a plataforma que você aprovou o nosso vídeo e assim você dá a condição da plataforma tornar o nosso vídeo mais expansivo, ou seja, vai passar para outras pessoas que com o seu perfil também vão gostar desses vídeos de notícias, de informações, de pontos de vista em relação ao Ceará. Então não esqueça de deixar o seu like. E a sua inscrição no canal, olha, ela é sempre muito importante. Aqui abaixo na descrição do vídeo, o primeiro link vai para a página principal do nosso canal. Então você clica no link, vai para a página principal e chegando lá tem inscreva-se. Você clica no inscreva-se, vira um inscrito. Pode ir no sininho, ativa todas as notificações, então toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser notificado e poder ficar por dentro das nossas informações. Tá combinado? Agora sim, Primos Motopeças, o seu recado, na volta a gente conversa sobre esses assuntos. Só um instantinho. Primos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. Amigos e amigas, o Ceará empatou com o Grêmio, ganhou um pontinho que merece ser comemorado, mas poderia ter sido melhor, né? O Pedro Raul teve a melhor chance do jogo. E aí não se percam, porque a bola do Grêmio lá bateu na trave, ela bateu na trave porque não foi chutada para o gol. Mas assim, cara a cara com o goleiro. Um centroavante que nós sabemos que é goleador. A chance de ser gol naquele lance era muito grande. Então, infelizmente, o gol não aconteceu e eu vejo dois motivos. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte: quem forjou a jogada de gol foi o próprio Pedro Raul. Ele recebe a bola lá na direita sob marcação. Ele coloca a bola entre as pernas do adversário, ele dá um tapa para fugir do segundo marcador e fica de cara com o Volpi. A questão é que esse segundo tapa, né, o primeiro foi para colocar a bola entre as pernas. O segundo tapa para fugir da marcação. Ele foi um pouquinho mais forte do que o que era necessário para que ele pudesse não estar com o Volpi muito perto dele, muito acima, muito à frente dele, né? E o Volpi conseguiu chegar por causa desse tapa e fechou o ângulo. O Pedro Raul ainda foi esperto, tentou tirar do Volpi, o Volpi colocou a perna e por sorte, né, e a eficácia, a qualidade do goleiro, mais um pouquinho de sorte também, porque ele podia ter errado o tempo, o Thiago Volpi faz
uma ótima defesa, mantém o 0 a 0 ali, e eu acho que ele manteve o 0 a 0 do jogo. Talvez o jogo fosse ser diferente, com certeza o Grêmio com mais pressão, mas também o Ceará com mais espaços para contra-ataque. O jogo ficaria à mercê do Ceará. A chance do Ceará sair vitorioso com esse gol do Pedro Raul era muito, muito, muito grande. Mas isso é futebol, né? O se não aconteceu e ele não joga. A gente pode ficar conversando sobre ele aqui, mas realmente o Ceará teve a grande chance do jogo lá com o Pedro Raul. Então, o Ceará poderia ter vencido? Sim, poderia ter vencido. O Ceará poderia ter sido derrotado? Sim. O Grêmio também teve chances, né? A bola na trave, a bola cara a cara com o goleiro Bruno, mas que ele saiu fechando totalmente. Teve outras oportunidades, sim, a equipe do Grêmio. E agora, pensando aqui, o que era mais fácil? E aí eu vou excetuar a questão do gol do Pedro Raul, que é um lance individual que ele podia ter feito o gol. Vou excetuar o lance do Galeano, né? A bola batida lá, a falta, né? Que não foi escanteio, foi uma falta na lateral da área, em que o Galeano chuta, há um desvio, quase mata a ação do Volpi, mas ele é espetacular nessa defesa, porque ele consegue voltar, era o contrapé dele, para fazer a defesa nesse chute do Galeano que acabou desviado. E também era uma oportunidade de gol. Mas, no geral, se o Ceará tivesse saído mais para o jogo, ele poderia ter feito o gol? Sim. Mas ele poderia ter tomado o gol? Sim. Qual das duas era mais fácil? Era mais fácil tomar o gol. Quando você joga contra um adversário que é mais qualificado que você, se você dá mais espaço a esse adversário, se você concede espaço a esse adversário, a tendência é que você vai ganhar espaço, porque vai sair mais para o jogo, mas que os dois tendo oportunidades, o time que tem a melhor qualidade tem mais chances de fazer o gol e vencer o jogo. Danilo, o Grêmio tem mais qualidade que o Ceará? Tem. O Grêmio está abaixo do Ceará na classificação. Questão de estratégia de jogo, de momento de tabela, pode ser por N motivos. Mas se você olhar para o time do Grêmio, se você olhar para o banco do Grêmio, vocês viram as alterações. Se você olhar para o que o Grêmio tem e para o que o Ceará tem, você vai ter certeza de que o Grêmio tem uma maior qualidade que o Ceará. Então o Ceará não pode se abrir, não pode dar espaço, não pode dar chance ao adversário. Porque o Grêmio, sem chances concedidas pelo Ceará, ele já forjou suas oportunidades. Imagine com as chances concedidas pelo Ceará. Aí você vai dizer, não, mas eu ouvi tanto que o Grêmio não é essa coisa toda, não é esse bicho-papão, que o Ceará pode... Tudo isso é realidade. Mas o que eu estou te dizendo é realidade também. No final das contas, o Grêmio era favorito para o jogo. O Grêmio tem mais qualidade. E se tivesse espaço, certamente o Grêmio teria vencido a partida. Mas seguimos lamentando, e eu concordo com vocês. O Ceará teve chances claras de gol, bem que poderia ter aproveitado, e se o tivesse, tinha saído de campo com a vitória. Mas não dá para jogar fora esse pontinho. Já disse para vocês em outros vídeos que um ponto no Campeonato Brasileiro ele é o motivo de você cair, ser rebaixado ou permanecer na Série A. Às vezes é um ponto só. Um ponto, muitas vezes, é o motivo de você ir para uma Sul-Americana ou não ir para uma Sul-Americana. Um ponto, muitas vezes, é o motivo de você ir para uma Libertadores ou não ir para uma Libertadores. Então, no Campeonato Brasileiro, um ponto significa muito. E o Ceará conseguiu ganhar um ponto. Dessa vez, a gente estava falando do Red Bull Bragantino, né, na rodada passada, que a gente imaginava que era um confronto direto, mas que acabou não sendo, né? O Bragantino, por exemplo, nessa rodada, vence o Atlético Mineiro e sobe de novo no Campeonato Brasileiro. Mas o Grêmio não. Ele está na mesma luta que o Ceará. 2 pontos de diferença. Se o Grêmio vence, o Grêmio passa o Ceará. Com empate, o Ceará mantém-se à frente do Grêmio dentro desse Brasileirão. Então, essa pontuação faz muita diferença, esse pontinho ganho aí eu tenho que concordar com o Léo Condé. O ponto conquistado foi muito importante.
Um ponto importante, né, para ser comemorado. Jogar contra o Grêmio em qualquer situação é difícil, né, principalmente jogando no campo deles, né, com um clima, temperatura um pouco diferente do que a gente está habituado. E a equipe teve um pouco de dificuldade ali no início do jogo, de adaptação ao gramado, ao clima, mas depois dos 15, 20 minutos a gente foi se assentando dentro da partida. Eles tiveram um volume maior no início, né? Mas depois nós conseguimos equilibrar o jogo, né? A grande verdade foi o primeiro tempo ali um pouco truncado, né? Mas eles tiveram 2 chances de gols, uma boa intervenção do Bruno, a bola na trave. Nós tivemos uma boa chance ali com o Pedro Raul, que poderia também ter originado em gol. Então, assim, de chance clara de gols foram essas. Nós tivemos ali um chute com o Ailon, com o Lourenço, eles também tiveram um outro chute de fora da área, mas terminou o primeiro tempo um pouco mais equilibrado, digamos assim. Fizemos alguns ajustes, algumas observações no intervalo. Eu acho que a gente voltou para o segundo tempo já com a partida mais sob nosso controle, eles com um pouco mais de posse de bola, mas a gente conseguindo controlar bem. Mas realmente foi um jogo de poucas chances. Depois eles tiveram uma dúvida, uma segunda bola ali, ficou uma dúvida entre o William e o Paulo Baia, acabou que sobrou para o jogador deles uma condição de fazer o gol, assim como nós também tivemos uma chance muito boa com o Galeano, né, na jogada de falta ali, uma boa intervenção do goleiro, do Volpi. E depois nós tivemos uns 2 ou 3 contra-ataques no final que a gente poderia ter feito gol, mas de um modo geral acho que foi um placar justo pelo equilíbrio da partida e a gente leva um ponto importante, haja vista que a gente teve um jogo muito desgastante no meio da semana e decisivo, e o Grêmio teve a semana aberta para trabalhar. Então acho que a equipe não fez uma partida brilhante, mas também fez um jogo consistente. E isso foi determinante para que a gente conseguisse levar esse empate para casa. E mais uma vez, o Léo Condé optou na lateral esquerda pelo Rafael Ramos, em detrimento do Nicolas. Claro, o Nicolas falhou contra a equipe do Bahia. Até agora não tem nada da direção, da comissão técnica do Ceará entendendo que o Nicolas não serve para o clube. Tem sim da torcida entendendo que o Nicolas não serve para o clube, mas o Ceará não pensa assim, a comissão técnica não passou nada até agora para o clube, eu não vi nada também do departamento de futebol sobre esse assunto, e a quem eu perguntei me disse que era hora talvez de preservar o Nicolas, mas que ele é um bom jogador e que não vai sair do clube e que não é por causa de uma falha que um jogador vai sair. Se tiver que sair, vai ser por uma avaliação geral do seu trabalho dentro do Ceará. Lembrem-se também, que isso aí ninguém me disse, mas é óbvio que a gente sabe, que o Nicolas é jogador do América Mineiro emprestado oficialmente ao Ceará. Então o Ceará não pode simplesmente devolver o jogador. O América Mineiro teria que querer o jogador. O América Mineiro está no meio de um campeonato brasileiro Série B. Quando o Ceará trouxe o Nicolas, ele fechou com contratações o seu elenco e, claro, com laterais. Então, ele não contava com o Nicolas, ele não vai querer um jogador que não estava nos seus planos para, de repente, trazer e ter que pagar o salário desse atleta. Então tem todas essas questões. Tem a questão de elenco, né? Quando você reprova um jogador, ele fica sem forças para seguir jogando. Tem a questão econômica, que você, se não quiser o jogador, vai ter que pagar o salário dele até o final, porque é um empréstimo oficial. Então acredito que esse é um dos motivos para ele ficar. Só que, mais uma vez, o técnico Léo Condé, já tinha acontecido contra o Bahia, lembrem-se que o Nicolas entrou nos minutos finais. Mais uma vez, o técnico Léo Condé optou pelo Rafael Ramos, que é lateral direito, para jogar na lateral esquerda, e o Condé explica essa questão. A opção pelo Rafael, o Nicolas fez um jogo ok contra o Bragantino, fez uma partida bem estruturada e equilibrada, mas a gente contra o Bahia tinha talvez o principal jogador deles de ataque com o Pulga fora, que era o Ademir, e ele canhoto vindo por dentro. No primeiro jogo lá em Salvador, o Rafael fez essa função e fez muito bem, por isso que eu fiz a opção pelo Rafael.
Infelizmente ele, no decorrer do jogo, ele sentiu uma cãibra. O Nicolas entrou, foi razoavelmente bem, infelizmente, né, participou do lance do gol, está sendo crucificado. O futebol brasileiro, infelizmente, tem dessas coisas, mas hoje o Grêmio também, dentro do que a gente estudou do Grêmio, ele tinha esse atacante, né, o lado forte deles ali de ataque pelo lado direito deles e esquerdo nosso. Como o Rafael tem uma característica maior de marcação, eu fiz a opção do Rafael fazer essa função novamente. Mas quando a gente tiver a necessidade de precisar do Nicolas, com certeza ele vai jogar. Bem, mas o Matheus Bahia viajou, né? O Matheus Bahia viajou para Salvador, saiu de Fortaleza, foi para Salvador, para ir no voo fretado até o Rio Grande do Sul, provavelmente para enfrentar a equipe do Grêmio. O que aconteceu com o Matheus Bahia? Por que ele não foi para o jogo? Por que ele não estava nem no banco de reservas? O Léo Condé também explica isso. Bom, o Matheus, ele desde o jogo do Palmeiras, né, ele sentiu o joelho e depois aí ficou tratando e retornou aos treinamentos. Estava a princípio conseguindo fazer tudo. Ele não foi para o jogo do Bahia em razão das questões contratuais. E veio, fez um treino lá em Salvador, ok. E infelizmente ontem ele escorregou e bateu com o mesmo joelho no chão, e acabou que voltou a sentir um pouco. A gente acredita, pelo que o departamento médico passou, que não seja nada grave, né? Talvez ele tenha até condições de já ficar em condições de jogo para sábado com o Juventude. E seria muito bom, realmente, poder contar com o Matheus Bahia para a partida contra o Juventude, né, esse confronto que acontece no próximo sábado no Castelão. E nesse jogo, o Ceará talvez já possa ter, além do Vina, que vai trabalhar nessa semana para tentar jogar no sábado, outro jogador à disposição, o centroavante Luca, a quinta contratação do Ceará nessa janela nacional de transferências. Lembre-se que já vinha dizendo há algum tempo que o Ceará buscava 5 contratações, eram um volante, e aí foi o Zanocelo. Aliás, eram 4, né, e veio a do Vina. Então vamos lá. Uma que era o volante, o Zanocelo, 2 que era o Vina meia, que o Ceará entendeu depois que precisava do meia, quando seus meias, quando ele precisou, não davam conta do recado. Até hoje o Condé está utilizando o Lourenço como meia, também é uma questão tática, né? Porque o Lourenço é volante e sabe marcar mais. E 2 atacantes de lado, o Rodriguinho, que inclusive fez a sua estreia diante do Grêmio, e o Paulo Baia, que jogou diante do Grêmio sua segunda partida, a estreia dele foi contra o Red Bull Bragantino, e faltava um centroavante, e o Ceará fechou com o Luca. É um atleta de 22 anos, um atleta que estava no elenco do Internacional, mas que foi formado nas categorias de base do Ceará. O jogador estava sendo pretendido por algumas equipes em 2021, e lembrem-se, o Ceará tinha retornado para o Campeonato Brasileiro, para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, vocês lembram? E teve um jogador que fez uma ótima campanha no ano anterior, que foi o Charles, jogando a Série B, lembram? Pelo Sport. Só que o Sport não tinha grana para comprar os direitos do Charles. E o Ceará ficou interessado nesse volante e foi ao Internacional para tentar fazer a compra do jogador. O Luca, centroavante, que saiu das categorias de base do Ceará para as categorias de base do Internacional, estava muito bem por lá, e o Internacional tinha interesse no Luca. E estava pedindo pelo Charles 3 milhões de reais. Era o valor que pediu ao Sport. O Sport não teve bala na agulha, não teve essa grana. E o Ceará foi lá e buscou efetivar essa contratação. Então, a venda do Luca para o Internacional foi parte do negócio do Charles para o Ceará. O Luca, a venda foi de 1 milhão e 200, quer dizer, valeu na venda 1 milhão e 200 mil, mas esse dinheiro entrou para abater
o pagamento que o Ceará tinha que fazer pelo Charles de 3 milhões. O Ceará ficou só com o pagamento de 1.800.000 reais, que o Ceará parcelou, e o Charles veio jogar no Ceará, e o Ceará ainda fez um acordo com o Internacional para ficar com 40% dos direitos econômicos do Luca. Esse jogador que, promissor como era, os 40% poderiam render bastante para a equipe do Ceará. Nas 2 últimas temporadas, o Luca foi utilizado no elenco principal. Ele jogou pouco, jogou partidas da Série A, jogou partidas do Gaúcho, jogou partidas dos torneios sul-americanos, né, da Conmebol, mas não conseguiu se firmar no time titular. O contrato dele, quando foi feito com o Internacional, foi feito até o final de 2025, portanto, terminaria esse ano. E Internacional, que tem 60% dos direitos econômicos, e Ceará, que tem 40% desses direitos, iam perder o direito do jogador se ele não renovasse o seu vínculo. O Internacional já estava conversando com o atleta para renovação do vínculo, e o Ceará está precisando de um centroavante. O Ceará fez um acordo para trazer o jogador sem ônus, não vai pagar nada, e vai ficar com os direitos federativos do atleta e com a maior parte dos direitos econômicos do jogador. A tendência é que esse percentual se inverta. O Ceará fica com 60%, porque vai ter a vitrine, vai ter o direito federativo, e o Internacional fica com 40%. Eu já disse para vocês que quem tem o direito federativo controla a venda. Apesar de você ter apenas um percentual, nesse caso pode ser o maior percentual, 60%, é o Ceará que controla a venda, porque ele tem os direitos federativos. O registro junto à Confederação Brasileira de Futebol, que é vinculada à FIFA, é do Ceará. Então, qualquer transferência, seja nacional, seja internacional, não passa pelo Internacional, por exemplo, que tem um percentual dos direitos econômicos. Quando ele for registrado pelo Ceará, passa a ser do Ceará. O Ceará passa a exercer esse direito de controle de uma possível venda do Luca. Mas isso é para vocês entenderem a questão do negócio. O Luca vem para ser o centroavante que o Ceará ainda precisa. É óbvio que vocês vão me perguntar, e o Lautaro Dias? Bem, a situação com o Cruzeiro se complicou à medida em que o Cruzeiro queria que o Ceará confirmasse a obrigação de compra dos direitos do jogador, independente de quantas partidas ele jogasse no Ceará, independente de quantos minutos ele jogasse, independente do que ele fizesse no Ceará, e o Ceará queria impor lá algumas metas para que o Lautaro alcançasse, para que o Ceará comprasse ele no final do ano. Como viu que isso não ia acontecer e viu que a situação era inviável, né, trazer um jogador que você teria que comprar de qualquer forma, mesmo que ele se contunisse, não jogasse nenhuma partida, o Ceará optou por manter-se longe dessa questão e buscar uma outra contratação. Lembra que eu disse para vocês, né, que o Ceará tinha outros nomes, que o Lautaro era a prioridade, e era naquele momento. Mas o Ceará tinha outros nomes. Um deles era o Luca, e o negócio foi fechado. O Luca vem para o Ceará, faltam apenas os detalhes. Por exemplo, qual será o percentual de direitos do Ceará sobre o Luca? Eu acredito que vai se inverter, 60% para o Ceará, 40% para o Internacional. E o tempo de contrato, que deve ser de 3 anos, né, terminando nós estamos em 2025, né? Então, 2026, 2027, terminando em 2028, porque é um atleta muito jovem, é um jogador de apenas 22 anos, e é o contrato longo que faz com que a multa seja mais alta para a possibilidade da saída do jogador. Então, a gente vai, claro, avaliar o que vai acontecer daqui para frente, e vamos entender como é que vai ser essa situação do Luca vir para jogar na equipe do Ceará. O técnico Léo Condé já falou sobre ter mais esse jogador, ter o Luca, ter essa nova contratação no seu elenco. O Luca é um jogador que já foi formado pelo clube, centroavante, né, uma posição onde hoje nós temos o Pedro, nós temos o Guilherme, né, o próprio PH também pode fazer essa função, e ele chega para agregar, o dia a dia vai mostrar, e a gente vai tentar fazer a melhor escolha para os jogos em prol do Ceará. E é claro que tem outra pergunta que vocês também me fariam, que é: e aí, Danilo, o Ceará ainda contrata? Olha, pode ser que sim.
a janela, o período de contratações, ele termina no dia 2 de setembro. Então, até lá podem surgir novas possibilidades. Agora, se você me perguntar, se ela tem uma posição agora que ele quer contratar, nesse momento, a resposta é não. Se ela não entende que tem uma posição carente que deve contratar. E aí você vai dizer, todo mundo está vendo que é um lateral esquerdo. Bem, eles não entendem isso. E eu já falei para vocês que essa posição é muito difícil. Então, eu não sei se eles realmente não veem ou se eles realmente não veem quem eles poderiam contratar nesse momento para essa função. Eu não quero dizer que não exista, claro que existe, mas deve estar empregado, jogando e sem a condição de você tirá-lo do seu clube de origem. Então essa talvez seja a situação. Mas, se houver uma oportunidade, o clube contrata. Essa é a informação que eu tenho. Havendo uma oportunidade, a contratação pode ser feita. Eu soube, inclusive, que o Ceará estaria de olho em 2 jogadores. E aí é óbvio, não me disseram posição, nem quem são, óbvio, os atletas, mas que o Ceará, em relação à oportunidade, estaria de olho em 2 possíveis oportunidades. Se elas acontecerem, aí o Ceará busca os jogadores. Mas, no momento, esse ciclo das 5 que o Ceará realmente queria está fechado, mas as contratações não estão fechadas, porque enquanto a janela estiver aberta, o Ceará ficará atento ao mercado para a busca de reforços. E o que é que o Ceará tem daqui para frente nesse campeonato brasileiro, agora mais próximo? Depois dessa notícia da CBF, o Campeonato Brasileiro, vocês lembram, ia acabar lá pertinho do Natal, vai acabar agora na primeira quinzena de dezembro, vai acabar logo no primeiro final de semana de dezembro. E essa é uma boa notícia por conta das férias dos atletas, da reapresentação e do início das competições nacionais, estaduais, né? Campeonato cearense, nacionais ou regionais, que é a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, sim, uma competição nacional. Então é importante que os jogadores parem logo, eles terão férias para poder retornar e iniciar a temporada 2026. Então isso aí deve acontecer, porque o Brasileirão termina ali logo na primeira quinzena de dezembro. Essa é uma boa notícia, estava previsto para terminar ali próximo ao Natal, como eu disse, mas a CBF já confirmou essa alteração. O lado negativo é que nós teríamos mais jogos só em finais de semana, então semanas livres para treinamentos. Não teremos, porque os jogos vão se acumular para que o Campeonato Brasileiro termine o quanto antes. Vamos entender como é que vai ser assim que a CBF fizer essa semana já o desmembramento de tabela. Veja aí só, no momento da gravação do nosso vídeo, só está desmembrada a próxima rodada, que é a rodada número 22, a 22ª do Campeonato Brasileiro, que é a terceira rodada do segundo turno. O Ceará enfrenta o Juventude, sábado, no Castelão, às 4 da tarde. Sábado, melhor dia para o futebol. 4 da tarde no sábado, melhor horário para o futebol. Então, sábado, 4 da tarde, o Ceará enfrentando a equipe do Juventude. Depois disso, o Ceará sai para pegar o Vasco, volta para jogar contra o Bahia e sai 2 vezes para pegar São Paulo e Vitória. Mas essas datas, elas ainda não são as datas precisas, são as datas possíveis. Contra o Vasco, 13 de setembro, contra o Bahia, 20 de setembro, 27 de setembro contra a equipe do São Paulo e no dia 1º de outubro contra o Vitória. Mas essas datas, vejam bem, elas vão mudar por conta do desmembramento da tabela. Essas datas são possíveis, são aproximadas para essa tabela desses jogos, 23ª, 4ª, 5ª e 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas sim, são esses os próximos jogos do Ceará. A gente vai falar mais em outro vídeo, durante a semana, em outros vídeos, mas já fiquem ligados que o Ceará tem um desfalque certo para a próxima partida. O Ceará não vai ter o William Machado, que completou a série de 3 cartões amarelos. O William Machado está suspenso e não vai poder jogar contra o Juventude. Aí fica a dúvida, Éder, que seria o jogador que realmente compete com o William Machado para ser o zagueiro do lado esquerdo, ou o Marcos Vitor, porque já jogou e jogou muito bem para fazer uma parceria com o Marlon. Fica essa dúvida, mas o William Machado não vai poder
enfrentar a equipe do Juventude. Por outro lado, o Fernando Sobral, que não esteve à disposição para essa partida, é sempre aquela alteração, né, do segundo tempo. Dessa vez entrou o Lucas Lima, porque o Fernando Sobral estava suspenso, tinha completado a série de 3 cartões amarelos e agora ele está à disposição e vai poder jogar normalmente diante da equipe do Juventude no próximo sábado, às 4 da tarde, quando o Ceará enfrentar a equipe gaúcha no Castelão. Se você é sócio torcedor, já corra para fazer o seu check-in, que eu acredito que sábado, 4 da tarde, será vindo de um bom resultado contra a equipe do Grêmio fora de casa e o último resultado em casa, também muito bom, diante do Red Bull Bragantino. Nós deveremos ter um ótimo público para essa partida. E se você não é sócio torcedor, também corra para comprar o seu ingresso, porque não vão durar muito os ingressos também para essa partida diante da equipe do Juventude. Amigo e amiga, é hora de eu fazer o pedido de cada vídeo, que você possa deixar o seu like. Ele é sempre importantíssimo para a gente, porque quando você deixa o seu like, você está aprovando o nosso vídeo. E essa aprovação, ela é perceptível pela plataforma. Quanto mais pessoas aprovam os vídeos, e eles vão lá para o percentual, né, de aprovação, que normalmente é entre 5% e 12%, quando você quebra essa barreira dos 12%, os caras olham na plataforma e digam, opa, esse vídeo é muito bem aprovado. E aí o vídeo é repassado para outras pessoas e você faz o engrandecimento do nosso canal. Então, eu quero te agradecer demais por deixar o seu like já de pronto. Eu tenho certeza que, vendo a gente conversar aqui, você não vai se opor a deixar o seu like. E ele é sempre muito importante. Então, seja como você chamar, like, joinha, ok, gostei, legalzinho, não importa. Deixe o seu like que a gente vai ficar muito, muito grato e você vai ajudar a ampliar ao alcance do nosso canal. Você também pode ampliar esse alcance compartilhando o vídeo. Tem aquele grupo, né, da família, óbvio. No estado do Ceará, a família tem maioria de torcedores do Ceará. Então você vai lá, coloca no grupo da família, coloca no grupo dos seus colegas de trabalho, vai botar no grupo de trabalho em si, né? Porque ali é uma plataforma para outra questão. Mas um grupo de amigos de trabalho, você pode colocar naquele grupo dos seus amigos do bairro, da rua, da vizinhança, ou da galera que você conhece mesmo. Coloque também, certamente, maioria de alvinegros que vão acompanhar aqui os nossos vídeos, e você pode colocar aí os nossos vídeos como compartilhamento para todos esses colegas, amigos que você conhece, sabe que são alvinegros e sabem que querem notícias do Ceará, como a gente costuma passar aqui nos nossos vídeos. Então, agradeço muito por esse compartilhamento. Agora tem um hype, né? Você pode clicar lá no hype, você vê mais vídeos, ganha mais moeda lá para o hype e eleva o patamar do vídeo. Ele vai ser oferecido pela plataforma a mais gente. Então, se você puder dar um hype no nosso vídeo, a gente agradece também. Ser inscrito no canal, eu acho que é praticamente uma obrigação. Não que você seja obrigado a fazer, mas que ajuda você a ter mais informações, novos vídeos, com mais rapidez. Como é que você faz? Aqui abaixo tem a descrição do vídeo. Você vai na descrição, o primeiro link vai direto para os nossos a nossa página principal de vídeos. Na página principal tem lá, inscreva-se. Você clica, vira um inscrito e a partir disso tem um sininho, você clica nele e vai poder confirmar todas as notificações. É claro, você pode confirmar apenas algumas, mas se eu quero instalar, confirmar todas, porque é assim, se você confirma parcialmente, a plataforma te passa de vez em quando uma notificação de vídeo novo. E aí acontece aquele vídeo que você queria ver e aí você não vai ser notificado. Você fica, ai, Danilo não está mais postando vídeos? Ah, não tem mais vídeo no canal? O que está acontecendo? Ah, tem lá, o que foi que aconteceu? O que aconteceu é que você não confirmou todos os vídeos, não confirmou todas as notificações. Então, confirme todas as notificações. Quando tiver vídeo novo, você será notificado e vai poder acompanhar tudo conosco por aqui. Quero agradecer demais a sua audiência, seu legalzinho, como vocês gostam de dizer, que na verdade é o like, a sua inscrição no canal, o seu compartilhamento,
e, acima de tudo, estarmos juntos aqui. As mensagens, muitas vezes, que eu recebo, e quero instá-los também a deixar mensagens com seu ponto de vista sobre as várias questões que nós conversamos aqui no vídeo, são de muito carinho. Muita gente dizendo coisas que, obviamente, eu sei que não são uma realidade, mas eu sei que elas são a verdade no coração de vocês. E eu agradeço demais por tudo isso, palavras de carinho, de afeto que vocês deixam. E eu deixo aqui também o meu agradecimento a todos vocês. Se você quiser deixar um comentário sugerindo alguma coisa, fazendo uma crítica, fique à vontade. Você pode deixar nos comentários. Eu mesmo respondo cada comentário. Eu mesmo vou estar conversando com todos vocês. Quero dizer que aqui no vídeo, aqui no canal, a gente tem um compromisso e eu vou mantê-lo vivo. Se Deus quiser, voltaremos nos próximos vídeos. Até lá!